Ô, gente, vamos lá, Samuca. O que você nos preparou para esse 2000? É muita responsabilidade, né? O que você nos preparou para esse 2022? Mas para essa coluna nossa, começando... Bora falar de futurologia? Vamos levantar aqui a bola de cristal do economista? Isso aí, a ideia é essa, né? Primeiro dia útil de 2022, a ideia é essa. Ai, gente, a gente brinca que, assim, planejamento e previsão, você só tem uma certeza, que vai ser frustrado. Mas, de qualquer forma, apesar da gente saber que a frustração vai acontecer, a gente tem que ter alguns indicadores, né, Fernandinha, Bruno, para que a gente possa ter uma noção de para onde a gente vai. E todo início do ano eu faço meu planejamento pessoal, não sei vocês, mas eu estabeleço ali algumas metas para vida pessoal, relacionamento, espiritual, número de livros que eu vou ler, quais livros eu vou ler. Em geral, a gente erra um tanto dessas previsões, mas o importante é o seguinte, a partir do momento que você colocou o planejamento e se comprometeu com ele, um fato é certo. Amanhã você estará melhor do que você esteve ontem. E eu acho que esse é um grande objetivo para nossas vidas, não é não? Imagino que sim, Samuca. Espero eu que sim. Pois é, então vamos lá. Qual foi o objetivo da coluna dessa semana? A ideia é a gente falar um pouquinho sobre economia, política e investimentos, e exatamente nessa ordem. Primeiro eu falei um pouco sobre essa questão do planejamento, porque é exatamente isso. A gente precisa entender o contexto, principalmente o contexto econômico, depois entender um pouquinho do contexto político, para que a gente possa tomar boas decisões ao longo do ano de 2022. Então, como estamos hoje? Qual que é o nosso patamar hoje em relação a 2022, né? A gente vem aí, né, de um biênio difícil em relação ao Covid, Fernandinha aí em casa, em recuperação, né? Várias pessoas aí nessa situação. A gente sabe que esse período de pandemia foi um período muito complicado para a maior parte das pessoas, né? E ele foi um período que foi marcado principalmente por alta inflação. Então a gente vem comentando isso nos últimos programas, a inflação fechou em mais de 10% no ano de 2022, então a gente tem aí um valor muito alto, né, uma inflação de 2 dígitos, isso é, se você tinha R$100 e manteve os seus R$100 debaixo do colchão, hoje eles vão valer menos do que R$90, né, ao longo de um ano. Então a gente tem que entender que o dinheiro ao longo do tempo ele perdeu o valor e ele tem perdido valor numa velocidade muito rápida. Isso o que significa para a gente? Significa que as pessoas, principalmente aquelas que não tiveram reajuste salarial, que não têm aumentos ao longo do tempo, inclusive a gente tem aí um grande setor, servidores públicos, né, pessoas que estão com salários congelados, ou mesmo até aquelas pessoas desempregadas, que o seu dinheiro está valendo menos ao longo do tempo. E isso gera miséria, gente, isso gera pobreza. Então, inflação é totalmente indesejável, é um movimento indesejável, tá? Nesse sentido, o objetivo maior hoje do Banco Central, ou do governo também, do governo federal, dos governos estaduais, o objetivo maior é combater a inflação. E para combater a inflação, a gente tem, já comentou sobre isso também e reforça, tem o Banco Central. O Banco Central, o grande objetivo dele, óbvio que tem outros objetivos, mas um dos grandes objetivos dele é zelar pela moeda, pelo poder de compra. E aí uma das armas que ele usa é os juros. Então, a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, ela vem sendo utilizada como um instrumento para combater essa inflação. Então, o objetivo do Banco Central é fazer com que a inflação, que hoje está em 10%, caia nesse ano para 5%. E com isso, ele está elevando a taxa de juros. Então, a taxa de juros no ano passado ela chegou a 2%. Agora ela já está em 9,25%. E o Banco Central está sinalizando que essa taxa de juros ela vai para 11,5%, talvez até 12% ao longo desse ano. Existem uma série de efeitos colaterais negativos e ruins dessa taxa de juros mais alta.
mas é uma forma de combater a inflação e fazer com que a população não perca o poder de compra. Pois é, Samuel, exatamente nesse sentido, eu tenho algumas dúvidas. O princípio é, vamos desaquecer a economia, fazer com que o brasileiro ele tenha menos poder de ter um empréstimo, de conseguir movimentar economicamente e, consequentemente, a lei da oferta e procura vai balancear. Seria mais ou menos essa equação. É isso, né? Isso. Mas uma coisa que tem uns outros fatores nela, mas a gente comenta na resposta. Sim, mas eu fico me perguntando até que ponto esse tipo de remédio é eficaz e em qual ponto passa a ser inócua, uma medida inócua que não vai trazer muito mais malefícios, efeitos colaterais, do que efetivamente resgatar um patamar aceitável, razoável do que a gente conhece como inflação. Quero complementar a pergunta do Bruno mesmo, porque isso já foi feito, né? Esse ano passado quase que inteiro. E não adiantou muita coisa, né, gente? Então, como você repete essa mesma fórmula para esse ano, com a esperança de que isso melhore, Samuca? Com mais aumento de juros, uma inflação que não diminui, o poder, né, aquisitivo das pessoas está cada vez mais baixo. Então, é um grande desafio para esse ano. Isso, e vai entrando numa bola de neve. Só que a grande questão é a seguinte: quando se aumentam muito os juros, você tem a perspectiva de atrair capital externo. E aí é o fator da equação, né, que o Bruno, no comentário dele, ele ainda não levou em consideração. Então, qual que é o grande objetivo? Se você atrai, de certa forma, dólares para investir no Brasil por conta desse diferencial de juros, o dólar, de certa forma, ele tende as pessoas estão trocando dólares por reais. Então, eu tenho mais dólares no mercado, eu abaixo o câmbio. Quais que são os campeões da inflação hoje no Brasil? Combustíveis, gás de cozinha, dentre outras coisas que estão cotados em dólar, né? Então, produtos eletrônicos, dentre essas coisas estão cotados em dólar. Então, qual que é o objetivo? De certa forma, é tentar trazer um equilíbrio que o dólar consiga abaixar o preço para que os preços dos produtos importados cheguem num equilíbrio e aí a gente tenha uma menor inflação. Mas, como eu disse para vocês, obviamente que na economia sempre tem dois lados. Então, é muito ruim a questão do aumento da taxa de juros para a economia real. E sim, Qual que é o objetivo do Banco Central hoje? Existe um lapso temporal entre o aumento da taxa de juros e o reflexo disso na economia real. E a gente vai experimentar esse remédio amargo ao longo desse ano. Porque essas altas taxas de juros, como vocês falaram, elas desaceleram a economia e elas impactam no próximo tópico da nossa conversa, que é o PIB, tá? Então, o que é isso? O PIB é o Produto Interno Bruto, é a renda, basicamente a renda de todas as pessoas no país, ou todos os bens, os produtos que são produzidos dentro do país. E isso indica crescimento econômico. Hoje, as projeções do Banco Central são de compreender que, como a taxa de juros está muito elevada e a gente tem um quadro de dólar muito elevado, a gente tem um quadro desfavorável para o crescimento da economia. Então, a economia cresce pouco. Se a economia está crescendo pouco, a gente já está com esse remédio, com esse efeito colateral amargo que a gente está enfrentando. E aí, nesse sentido, o que a gente tem também? Somado a tudo isso, com a desaceleração da economia, a gente tem a manutenção das altas taxas de desemprego. Então, olha só como é que uma coisa afeta a outra, né? Se você errar a dose nos juros, você prejudica a economia real e penaliza as pessoas que têm renda. E se você penaliza as pessoas que têm renda, elas não compram, não investem e não fazem a roda da economia girar. Então, você tem que achar exatamente aquela dose ideal dos juros que conseguem fazer com que a economia real funcione e, ao mesmo tempo, a gente não penalize tanto as pessoas. Então, esse ponto de equilíbrio, né, onde que o Banco Central entende que ele está hoje? Em 11,5%. Então, ele vai continuar subindo até essa meta de 11,5%, até no máximo 12% ao longo desse ano. Ô, Samuel, e a gente ainda tem... Só para tirar uma dúvida sobre algo que eu sempre, aliás, há algum tempo eu escuto, e eu não sei até que ponto isso obviamente acontece, mas tem relevância no cenário atual. Com relação à alta do dólar, a gente tem um país com uma força agrária muito grande, gigantesca, e
passa a ser muito mais interessante para um produtor exportar a produção dele, porque vai ser comprado em dólar, e aquilo estaria profundamente atrelado aos preços, à inflação, porque é oferta e procura. Basicamente, eu tenho 10 produtos. Se eu vendo todos os meus produtos, meu mercado tem um valor. Agora, se de repente eu vendo 8 para o mercado estrangeiro e eu tenho 2 aqui, 2 passam a ter um valor muito maior. Até que ponto essa, digamos assim, opção por aproveitar a alta do dólar para poder exportar a produção que está sendo feita no Brasil, aliás, se faz muito, encarece o produto para gente pela sua escassez? Cara, isso tem total relação, tá, Bruno? Por exemplo, a carne, a gente tem enfrentado muito isso na carne, porque como o dólar está muito alto, você acaba exportando muita carne, e aí a carne que a gente tem para abastecer o mercado interno acaba proporcionalmente ficando mais cara, porque é mais interessante você mandar para fora do que você manter no Brasil. Então, isso é o que acontece quando a gente tem um desequilíbrio na economia, e hoje o nosso desequilíbrio, ele está muito em função desse câmbio muito elevado, das pressões que a gente tem enfrentado em relação à política e das pressões que a gente tem enfrentado aí em relação à economia como um todo. Então, o Brasil, é interessante que ele está, digamos assim, ele está um pouco para trás. Isso é um próximo ponto que a gente vai tocar na questão dos investimentos, porque o mundo inteiro está recuperando da pandemia, está crescendo. E a gente não vê essa mesma recuperação no Brasil. Na verdade, o Brasil, o Ibovespa, as empresas brasileiras, elas perderam valor ao longo de 2020 frente a um crescimento quase que generalizado das bolsas internacionais. Então, a gente está perdendo um pouco esse carrinho, e isso, de certa forma, retorna para a gente em termos de câmbio e em termos de inflação. Tá? Então, qual que é o grande objetivo hoje? É exatamente equilibrar essas contas externas, equilibrar essas condições para que a gente tenha um ano um pouco mais favorável. A alta taxa de juros faz parte de um pool de medidas para tentar trazer de volta a economia para o equilíbrio, sendo que a gente está um pouco fora desse equilíbrio desde 2020 ali. E a gente ainda tem uma coisa, né, Samuca, a ser observada, é que todo ano de eleição é um ano muito complicado para o país, né? O país estando bem ou o país estando mal. Então eu fico imaginando que também será esse 2022, que é um ano um ano que vai ser, como diz a galera, até outubro, né? E esse tempo aí hábil em que a gente vai estar com as atenções voltadas para as eleições presidenciais e estaduais, e como é que vai ser isso, né? Como é que faz essa equação aí? Como é que coloca aí equilibrar a política, que não está nada equilibrado, com a economia, que precisa se equilibrar com urgência, e não tem nada favorável para se equilibrar, pelo menos esse ano, né? Fê, isso aí é uma preocupação assim, dos investidores, principalmente os nacionais, né? É óbvio que ano de eleição sempre a gente passa por uma série de tempestades, porque efetivamente a gente, eu digo que o mercado é muito histérico, sabe? Tipo, a histeria do mercado é gigantesca, porque é tipo assim, qualquer coisa que acontece, aquele desespero todo e tal. Então eu acho que o mercado ele precisa entender que as coisas não são tão assim. Quando a gente pega investidores mais internacionais, institucionais, o pessoal não tem tanto esse movimento, sabe? Então eu até estava acompanhando uma entrevista do João Braga, da Incor, e do Fernando Genta, da XP, ex-governo federal, e eles estavam falando um pouco sobre essa visão de política nacional, assim, e eles comentaram alguma coisa que eu compartilho da visão deles. O que é isso? É tipo assim, olha, qual que é o cenário político para o Brasil nesse ano de 2022? Basicamente, nós temos o Bolsonaro, que está cogitado como um possível presidenciável, até mando melhoras, né, estimas melhores para ele está internado, não faço questão politicamente de expor qual que é a minha posição, se é uma ou se é outra, mas o que é importante? A gente entender em termos econômicos, o que representa cada um. Nós temos o Bolsonaro de um lado, nós temos Lula de outro lado. Bolsonaro e Lula, os dois já foram presidentes, concorda comigo? Sim, então o investidor internacional, ele olha para isso e fala assim, tá, ok, eu tenho Bolsonaro, eu tenho Lula. O Lula já se elegeu,
e trabalhou, de certa forma, com uma plataforma que a gente chamava na época de Lulinha Paz e Amor, né? Que era uma pessoa que estava ali pró-mercado, tranquilo, tipo, trabalhando do lado dele com algumas pautas sociais, mas ao mesmo tempo entendendo que a economia era importante. E agora ele está tentando fazer esse movimento de novo. A gente vê ali até uma aproximação do Lula com o Alckmin, de certa forma, que de certa forma tenta fazer a mesma coisa esse viés, né, de acalmar o mercado, né? Exatamente, porque sem acalmar o mercado você não ganha eleição, entendeu? É muito difícil conseguir isso. Então, ele tem feito um movimento para esse lado. Enquanto eu tenho do outro lado o Bolsonaro, que está vivendo aí um período complicado em termos políticos, mas que ao mesmo tempo, diferentemente da sua plataforma política, tem um comprometimento um pouco menor com as questões fiscais do país. Então, o quê? Governo gastando muito. É claro que ele enfrenta um momento diferente, enfrenta um momento de pandemia e que, de certa forma, ele entende que o governo, às vezes, tem que gastar um pouco mais para conter esse momento. Então, é engraçado que a gente tem um político de esquerda e um político de direita, mas um político de esquerda que teve políticas de direita na área econômica e um político de direita que teve políticas de esquerda na área econômica. Então, gente, no dos ovos, você vai por aí mesmo. O Brasil não é para amadores, né, gente? O Brasil não é para amadores. Você explicar isso para um gringo, né? É muito doido. Não, Fernanda, você explicar isso para um brasileiro é muito doido. Ele também não entende. Aliás, o que a gente mais percebe é as pessoas tentando ver de uma maneira maniqueísta e simplória algo que é profundamente complexo. Por exemplo, isso que o Samuel traz, que é uma posição, como por exemplo, direita, esquerda, que é tão variável. Isso tem a ver com cultura, como é que se desenrolou na nossa democracia, mas tendo políticas econômicas que não necessariamente tem a ver com essa raiz ideológica preconizada no início da jornada de ser de direita e ser de esquerda. E isso tem a ver com o mundo que a gente está vivendo hoje e tá difícil pra gente entender. O gringo tá boia. Bruno, tem um ditado que fala assim: na prática a teoria é outra, sabe? Exatamente. É por aí. Mas eu entendo muito tudo certo, nada resolvido. Exato. Né, gente? Eu entendo muito o que o Samuel fala sobre o mercado. É engraçado quando a gente fala, o mercado precisa se acalmar, como se tivesse um cara chamado mercado. Bom, você está dizendo para eu acalmar, eu vou acalmar. Mas é aquilo que o Samuel traz muito bem, que é um mercado de especulação, é do que pode vir a acontecer. A gente tem uma figura comportamental, digamos assim, uma espécime que é a tal do day trade, que é o cara que compra, vende, compra na baixa, vende na alta e fica de oscilações e surfa através disso, né, Samuca? Dessas especulações, não de fatos consumados, né? Então a gente tá... Exato, cara. Exatamente, isso aí é interessante. Eu queria só complementar mais uma coisa nessa questão política, Bruno, é que a gente tem a possibilidade também de uma terceira via, né? E essa terceira via, se ela for construída, ela deve ser majoritariamente de um centro político associado também ao mercado. Então, quando o investidor internacional ele olha para o Brasil, ele fala assim, 2 presidenciáveis que já foram presidentes e que eu já conheço as políticas. E também uma terceira via que também, de certa forma, está associada ao mercado. Então tá tudo bem. Então o investidor internacional, ele não olha o Brasil com o susto e o desespero que muitas vezes nós brasileiros estamos olhando. Então a gente tem uma perspectiva de passar esse ano com a histeria do mercado aparecendo, principalmente no investidor pessoa física, envolvendo aí as pessoas que são mais novatas no mercado, com esse desespero day trade de comprar, vender, etc. E nós temos também aquelas pessoas que são investidores mais robustos, que entendem o investimento como um instrumento de enriquecimento, de preservação de patrimônio de longo prazo, que estão compreendendo que não existe um quadro de venezuelização do Brasil para as eleições de 2022. Então, a questão é a seguinte, com esse risco todo e com todo esse desespero que o mercado abre em épocas de eleição, acaba se abrindo uma janela excelente de compra de patrimônio e compra de ativos. Porque muita gente vai querer liquidar os seus ativos a um preço muito barato por conta de uma histeria que pode não se consubstanciar. Então, é nessas janelas que a boca do jacaré fecha e a gente consegue comprar ativos de forma muito barata para poder enriquecer ao longo do tempo.
E Tá as certo. oportunidades em meio à histeria, tá certo. É isso aí. Tem que ficar de olho, né, Samuca? E ser bem assessorado, né, Fernando? Porque para você fazer aquela agadomérica também, porque não sabe muito bem como se comporta esse meio. É verdade. E vai justamente pelo oba-oba ou pelo caos anunciado, não custa, né? É isso, gente. Porque se a gente for esperar a política esse ano, isso é uma coisa que a gente pode esperar que vai ser 2022, vai ser, respira fundo. É Game of Thrones, né, Fernando? Game of fundo. Thrones. Vamos lá. Game of Thrones. Samuca, querido, muito obrigada. Um feliz 2022 pra você. Estamos juntos aí esse ano novamente. Uma alegria ter você aqui hoje abrindo o Radiocast de 2022. E até semana que vem. Isso aí, gente. Um prazer falar com vocês. Um beijão pra todos. Boa recuperação, Fernandinha. Valeu. Livre das dívidas para todo mundo e com muitos investimentos. Isso aí. Se Deus quiser. Beijo.